gente. Liguei. Agora ele é adolescente, ele não quer mais aparecer na gravação da mamãe. Eu não quero, eu tô posta, vendo, eu tô entediado. Você vai lá, brinca com seu brinquedinho, vai? Ok, Eu posso falar só, esse é o Dexter, essa é a mamãe. eu vou tentar. Tá bom. Quantas vezes uma história parece ser absurda demais para ser levada a sério, até o momento em que alguém afirma com absoluta convicção que viu aquilo acontecer com seus próprios olhos. Eu sou a Jéssica Zanetti, esse daqui é o Dexter, e esse é o Espíritos do Além, que trata de assuntos insólitos, misteriosos e sobrenaturais, sempre nessa ordem. Venha comigo porque hoje eu contarei uma lenda urbana baseada em fatos que talvez sejam reais. O caso Corujito. E este episódio foi solicitado pela nossa ouvinte Suzy do Espírito Santo, que adora casos reais, mas que quis explorar um pouco essa linha tênue entre o real e o imaginário. Muito obrigada pelo pedido, Suzy, e antes de começarmos, eu já peço que vocês deixem o seu like aqui, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nenhum conteúdo novo e nos sigam no Instagram em @Espíritos do Além Podcast e também no Spotify e, se possível, avaliem o podcast lá em 5 estrelas, porque agora a gente é monetizado pelo Spotify e isso ajuda muito a gente. E eu escolhi trazer esse caso aqui, gente, como uma lenda urbana justamente porque, apesar de ser fascinante e bastante inquietante, não existem registros oficiais consistentes, como, por exemplo, documentos oficiais, laudos ou coberturas verificáveis que confirmem que tudo o que aconteceu exatamente da forma como eu vou narrar. O que a gente tem são relatos que circulam pela internet e pela memória de quem disse ter visto ou ouvido falar sobre o caso Corujito, o que é aquele típico, conta-se por aí, que vai ganhando força com o tempo. Porém, eu, pessoalmente, não acho que isso diminua a história, pelo contrário, eu acho que justamente esse caráter coletivo e quase folclórico é o que torna um relato tão interessante de se pesquisar, na minha opinião. Mas trazer o caso aqui como lenda urbana acaba respeitando tanto quem acredita, quanto quem prefere explicações mais céticas, deixando espaço aí para cada um interpretar à sua maneira sem afirmar algo que não conseguimos comprovar se realmente aconteceu assim. Mas agora, sem mais delongas, vamos à nossa lenda. A história de hoje nos leva até o ano de 2011, um ano em que o mundo foi marcado por uma sequência intensa de acontecimentos como revoltas populares que derrubaram governos no mundo árabe, dando início ao que logo seria conhecido como Primavera Árabe. Além disso, uma crise econômica gravíssima assolou a Europa com renúncias políticas e medidas de austeridade em países como Portugal e na Grécia. Fenômenos naturais também chocaram o mundo, como o terremoto seguido de tsunami no Japão, que causou a catástrofe nuclear Fukushima, uma das mais graves da história. Porém, a nossa história se passaria, na verdade, em um lugar muito mais próximo de nós, em Belém do Pará. Belém, a capital do estado paranaense, é uma das principais cidades da região norte do Brasil. Localizada próxima à foz do rio Amazonas e profundamente conectada à cultura e à vida que pulsa no estado vizinho, ela foi fundada em 1616 e carrega uma forte herança histórica marcada por influências indígenas, portuguesas e ribeirinhas que refletem a sua culinária, seus mercados tradicionais e a forma como a cidade se organiza entre rios, vegetação e urbanização. Mas, ao mesmo tempo, Belém também é uma cidade intensa e viva, marcada pelo calor constante, e pelo movimento das ruas e pelos sons que nunca parecem cessar completamente. Uma cidade onde o cotidiano segue um ritmo acelerado e onde, como em tantas outras cidades brasileiras, a linha entre a rotina e a violência pode ser surpreendentemente fina. Infelizmente, algumas histórias começam de um jeito tão comum que ninguém imagina o rumo que elas podem tomar. Era mais uma noite aparentemente normal na periferia da cidade de Belém, em uma noite cotidiana de 2011, e as pessoas caminhavam pelas ruas e algumas escolhiam ir a estabelecimentos espalhados por toda a cidade. Em um bar simples de bairro, daqueles com mesas de plástico ocupando a calçada e garrafas suadas descansando sob a luz amarelada dos postes, a noite seguia como tantas outras. A música tocava ao fundo, alta o suficiente para obrigar as pessoas a falarem mais perto umas das outras, enquanto risadas, conversas cruzadas e o som distante da rua se misturavam no ar. Aquele era um ambiente familiar, onde rostos conhecidos se cumprimentavam e desconhecidos rapidamente se tornavam parte da cena. E foi justamente em um bar como esse que dois homens começaram a discutir.
ou pelo menos, segundo relatos. Ninguém sabe exatamente o que deu início à briga e talvez isso não importe tanto, né? Pode ter sido um comentário atravessado, um desentendimento antigo que nunca foi resolvido por completo, ou simplesmente, gente, aquele tipo de situação em que o orgulho acaba falando mais alto do que qualquer tentativa de se evitar um conflito. O que se sabe é que a discussão acabou chamando a atenção da freguesia e de transeuntes que passavam pela rua, né? Vozes elevadas, gestos mais bruscos, aquele tipo de energia que faz quem está perto ficar em silêncio por alguns minutos esperando para ver até onde tudo aquilo vai. Mas como em muitos casos, a situação pareceu se dissipar e logo a briga acabou. Um dos homens se afastou e chegou a ir embora do local, né? E aos poucos o bar voltou ao seu ritmo. As conversas recomeçaram, os copos voltaram a ser erguidos e aquela tensão inicial foi sendo engolida pela rotina da noite. Para quem estava ali, aquilo tinha sido só mais uma discussão qualquer. Porém, não foi. Isso porque o homem que foi embora do bar não saiu para esfriar a cabeça. Ele tinha uma outra intenção, bem mais severa. Ele foi até em casa em vez de deixar tudo aquilo para trás e decidiu transformar um desentendimento banal em algo definitivo. Quando ele voltou, já não era mais apenas uma discussão que estava em jogo, e isso porque ele reapareceu no bar armado com uma faca. O ataque foi rápido, direto, brutal e inevitável. Não houve tempo para reação, para defesa ou para qualquer tentativa de negociação. O outro homem, conhecido na região pelo apelido de Corujito, foi atingido de forma violenta em meio ao choque de tentar entender o que estava se passando. Mas mesmo ferido, e já perdendo as forças, ele fez o que qualquer pessoa faria numa situação assim. Ele tentou fugir do bar. A cena seguinte, reconstruída por relatos, é caótica. O Corujito correndo pela rua, desorientado, provavelmente com uma visão já comprometida, né? Tentando apenas se afastar dali sem direção e muito provavelmente sem sequer saber onde é que ele estava indo, né? Então ele saiu do bar, ele atravessou a rua, e do outro lado da rua tinha um barranco e logo atrás desse barranco tinha uma área de plantação de açaí densa e irregular. O Corujito conseguiu chegar até essa área de plantação, mas foi ali que ele caiu. A queda não foi apenas física, porque ela marcou o ponto final de uma sequência de eventos que, até poucos minutos antes, né, gente, parecia completamente evitável. Alguns dizem que ele ainda tentou se levantar e que seus movimentos indicaram uma resistência, né, e um último esforço para se manter consciente, porém outros já afirmam que ele não reagia mais da forma que ele caiu, ele ficou. Independentemente da versão, foi naquele barranco entre as árvores de açaí que o Corujito acabou falecendo. A polícia foi acionada pouco depois disso, e isso de novo de acordo com as testemunhas, porque os relatórios policiais desse caso não existem. E como em muitos casos desse tipo, o isolamento da área foi feito de maneira limitada. A movimentação dos moradores curiosos, então, começou rapidamente formando pequenos grupos ao redor da cena, e junto com eles, algo aconteceu que naquela época, gente, se tornava cada vez mais comum: a presença de equipes de reportagem policial. Programas que exploravam esse tipo de conteúdo estavam em ascensão naquela época, e a linha entre informação e exposição já era naquele período, né, gente, um pouco borrada. Câmeras foram ligadas, microfones posicionados e a cena passou a ser registrada. O corpo do Corujito foi filmado ali mesmo, no local onde ele havia caído no chão. E as imagens, segundo relatos, mostraram claramente suas roupas, sua posição e os sinais evidentes da violência do que havia acontecido. Após a filmagem do corpo, um dos policiais presentes então foi chamado para dar uma entrevista. Ele se posicionou diante da câmera e começou a explicar o que havia acontecido, descrevendo a ocorrência, os procedimentos que seriam tomados e o andamento inicial da investigação. Tudo dentro da normalidade e exatamente como se esperaria de uma reportagem daquele tipo, né? E até aquele momento não havia absolutamente nada de incomum naquilo. Aquilo era só mais uma fatalidade de bar sendo reportada na televisão. Porém, não foi isso que aconteceu, porque no dia seguinte, quando a reportagem foi ao ar, algo inesperado chamou a atenção de quem assistia. Mas antes de falarmos sobre o que aconteceu, esse é o momento do nosso patrocinador. Não, mentira, não temos patrocinador, mas a gente vai parar aqui para falar da nossa lenda. Aquela era para ser só mais uma gravação qualquer, daquelas que a gente faz sem pensar muito. Marcelo, inclusive, nem se lembrava exatamente o motivo de ter apontado o celular para a televisão naquela tarde abafada. Talvez fosse o tédio, talvez o hábito,
ou até mesmo o fato de que aquele era um celular novinho em folha com a melhor câmera do mercado. O ventilador girava devagar no teto, empurrando um ar quente que não ajudava em nada. Na TV, o jornalista apresentava o caso com o mesmo tom dramático de sempre. Crime na periferia de Belém. Só tem violência na TV, Marcelo pensou. Mesmo assim, ele resolveu gravar aquilo por alguns segundos. O adolescente notou que o policial que aparecia na entrevista tinha uma calma estranha, quase deslocada, e falava sobre o homicídio como se estivesse descrevendo algo cotidiano. Marcelo registrou a cena por alguns segundos e desligou. Ele nem assistiu, apenas voltou para a cozinha para terminar o almoço como se aquilo não tivesse importância nenhuma. E foi só à noite, já deitado com o quarto mergulhado naquele silêncio típico de um fim de dia, que ele se lembrou do vídeo. Abrindo distraidamente a galeria do celular, ele encontrou a gravação. E quase que ele apaga o vídeo sem ver. Mas algo, talvez o cansaço, talvez o vazio do momento, fez com que ele apertasse o play. A imagem começou tremida, com o brilho da TV refletindo na tela do celular. O sargento falava com uma voz um pouco distorcida pela gravação. Mas fora isso, tudo parecia normal. Marcelo já estava prestes a sair do vídeo quando percebeu algo estranho no fundo da imagem. Foi um movimento rápido, quase imperceptível, como um vulto atravessando a cena. Ele franziu a testa e rebobinou o vídeo. Na primeira vez, parecia só um borrão, algo que poderia ser facilmente ignorado. Mas na segunda vez, prestando mais atenção, aquilo já não parecia tão aleatório. Havia uma forma, e passando atrás do sargento, parecia haver também um homem. Marcelo se sentou na cama, agora completamente atento, e deu um replay mais uma vez, dessa vez em silêncio absoluto, como se qualquer som pudesse atrapalhar o que ele estava tentando ver. O sargento continuava falando normalmente, alheio a qualquer coisa ao seu redor, mas, atrás dele, uma figura surgia novamente. Dessa vez, Marcelo percebeu algo que não tinha notado antes. O movimento não era apressado, não era alguém passando rapidamente atrás da cena. Era lento e quase hesitante, como se aquela presença estivesse caminhando sem saber exatamente para onde ia. Ele pausou o vídeo em um momento específico e deu um zoom. A imagem então perdeu qualidade, os pixels se espalharam, mas ainda assim, era possível distinguir perfeitamente uma silhueta humana de um homem. A cabeça levemente inclinada, o corpo com uma postura estranha como se estivesse meio desorientado, e um desconforto começou a se instalar em Marcelo, mas não era medo de imediato. Era algo mais profundo, mais difícil de se explicar, porque aquilo não parecia um simples erro de imagem, parecia mais uma espécie de comportamento. Marcelo voltou alguns segundos e decidiu assistir dessa vez em câmera lenta. E foi então que ele percebeu o detalhe que fez seu estômago revirar. Em um determinado momento da gravação, a figura não apenas atravessava a cena. Ela parava e então olhava diretamente para a câmera. Marcelo deixou o celular cair acidentalmente pelo susto. Tinha medo de que aquilo pudesse sair da tela. Seu coração acelerou, mas não do susto repentino, e sim de um incômodo crescente, como se algo estivesse errado de alguma forma que ele não conseguia racionalizar. Ele se levantou da cama, se afastou do celular e disse, é só impressão. Mas, num impulso de curiosidade, ele voltou para onde estava sentado na cama e pegou o celular novamente, dando um play. A cena se repetiu. O vulto, o movimento, a pausa e o olhar. Mas agora parecia diferente, mais nítido e mais próximo. Marcelo congelou por um instante. Ele não tinha alterado o vídeo, não tinha mexido em nada, e mesmo assim, a imagem parecia bem mais definida, como se a cada vez que ele assistisse, alguma coisa estivesse sendo revelada com mais clareza. O homem do fundo já não parecia tão distante e tão indefinido. Havia algo em seus olhos, algo que não deveria estar ali. Marcelo desligou o celular rapidamente e ficou em silêncio, olhando para o quarto escuro. Tentou rir, desacreditar, se convencer de que era só o cansaço, só a impressão, ou só a mente dele pregando peças depois de um dia longo na escola. Mas havia algo no ambiente que tinha mudado. O ar parecia mais pesado, mais denso, como se o espaço ao redor tivesse se contraído de forma imperceptível. E foi então que ele percebeu. O ventilador havia parado.
Marcelo levantou-se devagar, sentindo o calor aumentar de forma sufocante a cada segundo, e olhou ao seu redor. A porta estava fechada, e a janela também. Nada parecia fora do lugar, nada que justificasse aquela mudança de ambiente repentina. Ele respirou fundo, tentando se acalmar e tentando recuperar o controle da situação, mas foi então que ele ouviu um som baixo e arrastado vindo de algum lugar atrás dele. Marcelo se virou rapidamente, com o coração disparado, mas não viu nada. O quarto continuava vazio. Ele soltou um suspiro e um riso nervoso quase automático. "Tá louco, Cachoeira? Você não pode ficar vendo essas coisas no escuro não, você vai ficar maluco", comentou para si mesmo, tentando diminuir a tensão presente na noite. Mas, quando ele voltou seu olhar para a cama, seu corpo inteiro travou. O celular estava agora ligado com a tela acesa e o vídeo recomeçando sozinho. Marcelo sentiu o estômago gelar. Ele tinha travado o celular e estava certo disso. Lentamente, ele deu um passo à frente, como se qualquer movimento brusco pudesse piorar a situação, e foi se aproximando calculadamente do aparelho. Na tela, o sargento ainda falava, repetindo as mesmas palavras no mesmo tom. Mas Marcelo já não prestava atenção nele, porque ao fundo da imagem, o homem não estava mais na mesma posição. Ele estava mais perto, muito mais perto. Agora já não aparecia atrás do sargento, estava quase do lado dele, com uma silhueta mais definida e contornos ainda mais claros. Seus olhos estavam agora completamente visíveis, mas o pior não era isso. O pior é que ele não estava mais olhando para a câmera. Ele estava olhando para o Marcelo. Um ruído começou a surgir vindo do celular. Era um chiado grave, como uma interferência de TV antiga. A imagem tremia levemente. Marcelo tentou recuar, mas suas pernas não respondiam. O quarto parecia mais escuro, mais apertado, como se o espaço estivesse sendo comprimido ao redor dele. E foi então que no vídeo o homem se moveu novamente. Mas não como antes. Ele não parecia mais estar preso à gravação. Ele estava atravessando o celular. Uma parte do seu corpo ultrapassava o limite da tela distorcida, como se a imagem não fosse mais uma barreira, como se ele viesse direto do filme O Chamado. Marcelo sentiu o ar gelar de repente de forma brusca e cortante. Sua respiração começou a ficar irregular. Ele não acreditava nos seus olhos e nem no seu corpo, que não conseguia recuar ou correr. E foi então que ele ouviu uma respiração. Não era dele, era mais pesada, mas estava próxima, bem atrás dele. Marcelo tentou se virar, mas seu corpo ainda não respondia. O menino estava completamente paralisado e preso naquele instante. E foi naquele mesmo momento que algo dentro dele compreendeu, antes mesmo que sua mente pudesse aceitar. O homem, que tinha saído do celular, não estava perdido. Ele não estava confuso. Ele também não estava tentando entender onde ele tinha ido parar. Ele estava apenas procurando alguém e havia encontrado. Na manhã seguinte, os pais do Marcelo estranharam o silêncio vindo do quarto do filho. Chamaram por ele, bateram na porta e insistiram, mas não obtiveram resposta nenhuma. Quando seu pai finalmente conseguiu arrombar a porta, ele encontrou o quarto exatamente como tinha sido deixado pelo filho, sem sinais de luta ou sinais de fuga. Nada fora do lugar, exceto pelo celular novinho em folha do filho, aquele que tinha custado o olho da cara, ainda ligado sobre a cama, reproduzindo o mesmo vídeo. No fundo da imagem agora, havia dois vultos. Um deles se movia lentamente com aquele mesmo andar desorientado, enquanto o outro permanecia imóvel, parado e observando, olhando diretamente para a câmera como se estivesse esperando por alguém. Ou pior, como se estivesse tentando aprender como sairia dali. Os pais estranharam, o filho nunca teria fugido e deixado o telefone para trás. Mas, apenas meses mais tarde, foi que eles voltaram a ver o garoto, que não sabia explicar onde ele tinha estado durante todo aquele tempo. E agora, voltando ao nosso caso do Corujito, quando os habitantes de Belém, gente, viram aquela notícia na TV, inicialmente foi algo sutil e quase imperceptível que aconteceu. O sargento aparecia na tela, falando normalmente do crime, e ao fundo, a cena ainda era visível com a iluminação precária da noite anterior e elementos típicos de uma ocorrência recente, E tudo parecia dentro do esperado, até que em um determinado momento algo cruzou o fundo da imagem.
Na primeira vez, aquilo passou despercebido para muitos. Parecia, como na nossa lenda, que era apenas um vulto ou um borrão, um movimento rápido que poderia ser facilmente atribuído a alguém passando fora de foco, atrás do sargento, ou até mesmo uma falha da gravação. Mas então, algumas pessoas perceberam, e mais do que isso, elas decidiram olhar novamente. E quando a cena foi analisada com mais atenção, aquele vulto começou a ganhar forma, e não se tratava só de uma sombra indefinida, havia ali algo que se aproximava demais da silhueta de uma pessoa para ser ignorado. E à medida que mais pessoas passaram a parar para prestar atenção na imagem, uma ideia começou a se formar, primeiro como uma dúvida, mas depois como uma possibilidade e finalmente como uma certeza para alguns. A figura que aparecia no vídeo só podia ser o Corujito. E isso, somado a relatos que descreviam que o vulto não estava apenas atravessando o fundo da cena, mas desacelerava como se por um breve momento ele estivesse observando o ambiente ao seu redor, só reforçaram a ideia de que, quem quer que fosse, aquilo era a alma de um homem que realmente estava confuso e que não entendia exatamente onde estava ou o que estava acontecendo com ele. A confusão foi aqui para a Avenida Brasil, já foi meio esfaqueado lá. Até agora tem 2 versões para o fato. A família informa que foi um assalto, que levaram a bicicleta dele, e outros populares falam que foi uma confusão num bar. Mas as nossas guarnições chegaram no local e impera a lei do silêncio. Então vai ser repassado o caso para a Polícia Civil para que seja investigada, para que apure o que aconteceu de verdade. E há quem afirme que quando esse vulto passa, eles até conseguem perceber a direção do olhar dessa figura, como se ela estivesse tentando se orientar, E é exatamente esse detalhe que mais incomoda, porque aquilo não parece ser apenas um movimento aleatório, mas sim um comportamento, Mas bem, depois da exibição da reportagem, os relatos começaram a surgir com ainda mais intensidade. Algumas pessoas afirmaram terem visto a mesma coisa ao assistirem o programa ao vivo, e já outras disseram que elas só foram perceber depois quando alguém comentou sobre o ocorrido, Algumas outras pessoas, por coincidência ou não, estavam com aparelhos gravando a programação ao vivo e, ao revisar o material, confirmaram a presença daquela figura. E dizem, gente, que o sargento que estava sendo entrevistado era uma dessas pessoas, E no caso dele faz todo sentido ele gravar, já que ele estava aparecendo numa entrevista na TV, Agora, o que eu achei estranho é que outras pessoas também gravaram isso, e elas não estavam na entrevista na TV, então assim, não sei por que elas estavam gravando. Por isso que eu falei, por coincidência, aqui, agora, E foi aí, gente, que essas gravações começaram então a circular pela internet, e com elas, a história ganhou ainda mais força. Nos bastidores, profissionais envolvidos naquela reportagem começaram a jurar ter reconhecido a imagem, e o jornalista responsável pela cobertura, inclusive, teria afirmado em entrevistas posteriores que ele não tinha dúvidas sobre o que tinha visto ao vivo em pessoa. E segundo ele, gente, aquela figura correspondia ao homem que ele tinha filmado sem vida poucas horas antes. E o próprio sargento, que se chamava Júlio César, anos mais tarde, também teria declarado acreditar que a gravação era de fato autêntica e que aquilo que apareceu nas imagens não podia ser explicado de forma simples. Com o passar do tempo, o caso deixou de ser apenas uma curiosidade e passou a ser tratado por muitos como uma espécie de evidência de algo maior. Uma prova de que talvez exista algo além do momento da morte, E de que, em certas circunstâncias, algo pode permanecer confuso e preso ao nosso plano, incapaz de seguir adiante. Assim como o Corujito por toda a internet e em fóruns como o Reddit e em algumas comunidades dedicadas apenas ao inexplicável, é muito fácil a gente encontrar milhares de relatos e de vídeos nos quais pessoas afirmam terem visto espíritos, vultos ou formas que parecem inexplicáveis. Para muitos desses entusiastas, a presença de algo sobrenatural em imagens, gravações de áudio ou filmagens caseiras é realmente a prova de que há algo mais além do que a ciência convencional consegue entender. E em vários desses fóruns aparecem argumentos recorrentes como a ideia de que espíritos não podem ser capturados por câmeras convencionais,
mas que ainda assim eles se manifestariam de forma sutil, né? Ou até mesmo a ideia de que existem fenômenos que escapam à tecnologia comum, porque os fantasmas não se comportam como objetos físicos, né? Esse tipo de percepção, segundo alguns, poderia estar ligado a uma realidade paralela ou a dimensões que a física ainda não reconhece ou não consegue explicar. E essa visão é reforçada por relatos pessoais de quem já sentiu ou viu alguma presença, ou por quem jura que aquilo que viu na TV não era apenas reflexo, sombra ou erro de câmera, criando um arquivo coletivo de experiências anômalas que muitos consideram impossível de se descartar simplesmente pela falta de evidências concretas. Porém, do outro lado dessa conversa, né, tanto em comunidades online quanto no meio científico e psicológico, existem explicações muito mais prosaicas e fundamentadas no que as pessoas realmente veem nesses vídeos. Por exemplo, pesquisas sobre a percepção humana mostram que o nosso cérebro é extremamente eficiente em reconhecer padrões familiares, como rostos ou figuras humanas, mesmo em estímulos ambíguos ou aleatórios, um fenômeno conhecido como pareidolia, que pode levar alguém a ver um rosto ou uma forma onde não existe nada de sobrenatural. Além disso, fatores como a má qualidade de algumas dessas imagens que circulam por aí, sombras, reflexos, ruídos, baixa iluminação e até estados psicológicos como ansiedade, sugestibilidade ou até mesmo cansaço podem fazer com que pessoas interpretem alguns eventos normais e cotidianos como algo paranormal. Os cientistas também apontam, gente, que ilusões perceptivas, memória falha e até condições ambientais como campos magnéticos ou infrassom podem acabar induzindo sensações e visões que parecem espíritos sem que haja de fato um agente sobrenatural envolvido em um evento. Literalmente, que nem no dia em que a porta da minha garagem abriu, né, sozinha. Eu não apertei o botão, eu tava longe do botão, né? E eu fui pro trabalho acreditando que tinha um poltergeist na minha casa nova, né? Aí, quando eu cheguei lá, eu gravei um áudio pro meu marido, narrando o que tinha acontecido, e ele falou que tinha aberto a porta da garagem do celular dele, né? Enfim, no momento em que a porta foi aberta, eu achei que ele tava dormindo, então, de fato, eu acreditei que era alguma coisa sobrenatural. E não foi só isso, alguns eventos ocorreram lá no trabalho. Tipo, eu passei por um pôster, aí eu falei, vou voltar aqui e vou ajustar esse pôster. E foi só o tempo de eu entrar na sala, deixar minha bolsa, voltar pra ajustar o pôster, e ele já não estava lá. Como vocês explicam isso? Bom, tudo bem que tinha um monte de alunos circulando ali, mas eu achei que era o poltergeist me seguindo. Enfim, né? Mas além de tudo isso, gente, existe também um fator psicológico coletivo. Quando uma pessoa aponta algo e diz, olha só, isso daqui, outras pessoas também se tornam bem mais propensas a verem a mesma coisa que aquela pessoa viu. E quanto mais pessoas confirmam, mais real aquilo se torna, independentemente de ser ou não real, né? E dessa forma, então, o debate segue ativo, enquanto algumas pessoas veem evidências do paranormal em gravações estranhas, assim como no caso do Corujito, né? Ou também são influenciadas em muitos casos, né? Porque elas mesmas já tiveram experiências com o sobrenatural, como, por exemplo, aconteceu comigo, aconteceu com a própria Suzy, que eu já contei relato dela aqui, né? Outras pessoas pensam que essas observações se encaixam melhor em explicações cognitivas naturais e que o nosso cérebro ainda tenta lutar para interpretar, assim como aconteceu, né, no caso do Bill Vale, essas evidências de forma mais concretas, né? Só que aí no caso do Bill, lembra que ficou, né, escalonando a coisa até ele não conseguir mais ignorar. Então, assim, a minha pergunta é, o que será que realmente foi capturado naquela gravação? Um espírito preso ao local da própria morte, que ainda estava tentando compreender o que tinha acontecido, ou apenas um conjunto de fatores técnicos e psicológicos que juntos acabaram criando uma ilusão poderosa o suficiente para enganar tanta gente? Talvez a resposta nunca seja definitiva, mas o que torna essa história tão perturbadora é justamente a possibilidade de que tudo isso possa ser real. Então, gente, comenta aqui embaixo se vocês já tinham visto esse vídeo do Corujito e no que vocês acreditam. Lembrando sempre que se tiverem relatos sobrenaturais ou de lenda urbana da sua cidade ou região, você pode mandar um e-mail ou uma mensagem no Instagram do canal e que está tudo sempre aqui nas descrições de todos os vídeos. E quem sabe poderão ter sua história ou lenda contadas aqui. Se curtiu esse vídeo, deixa um like, se inscreva no canal e compartilhe este episódio com quem ama esse tipo de conteúdo, gente. E eu também peço que vocês avaliem a gente no Spotify em 5 estrelas pra gente continuar crescendo ali também, né? Lembrando que agora a gente também é monetizado por lá, então deixem os comerciais passarem, por favor, porque é de graça pra vocês, mas pra mim faz toda a diferença. Eu aproveito pra deixar aqui o meu agradecimento e um beijo
A nossa ouvinte Suzy, que requisitou essa lenda, muito obrigada, Suzy, pelo seu pedido, e muito obrigada a todos vocês pela companhia, e até o próximo episódio, onde eu voltarei com mais um caso real de crime. Mas até lá, lembrem-se, se virem uma notícia na TV, não filmem, porque afinal, ela pode confirmar algo que a gente ainda não está preparado para saber.